Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. E hoje, nesta aula completa, eu vou ensinar a fazer essa cestaria apenas usando o stencil. Eu vou simular nessa plaquinha todo o passo a passo da cestaria com stencil. Eu estou utilizando aqui um stencil da empresa Arte em Cortes. Ok? Eu cortei o meu para facilitar na hora da pintura, tá? Mas ele vem assim, juntinho, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para chegar nesse resultado final. O fundo é um fundo na cor grafite, tá? É um cinza bem escuro. Você vai dar um fundo pleno com um rolinho e não precisa lixar. Tá? É um fundo pleno normal. Secou, aí nós vamos posicionar o stencil e vamos prendê-lo com fita crepe para ele não dançar aqui na peça, tá? Então, um processo por enquanto bem simples. Vou prender aqui na marcação para não atingir o outro lado. Então, a gente pressiona bem para deixar ele bem firme no lugar. Nós vamos agora utilizar um pituá, esse aqui é o pituá da Cássia, número 8, referência 301. Mas eu vou deixar na descrição desse vídeo todo o material que eu utilizei, todas as cores que eu utilizei, inclusive o link parceiro que eu tenho da Arte em Cortes, para que vocês possam conhecer a linha de stencils da empresa. Então, a primeira cor que nós vamos aplicar na cestaria é um cinza num tom médio, tá? Nós vamos trabalhar uma linha de cores cinzas. Então, o fundo pleno num cinza bem escuro, que seria um grafite, agora um cinza médio. Nós vamos dar um fundo pleno, tá? Então, vai ser de 2 a 3 demãos para dar uma cobertura total nessa primeira fase da cestaria. Então, nós vamos pegar a tinta com o pituá, ok? Vamos descarregar para tirar o excesso aqui num paninho seco. Eu faço sempre em movimento circular para que ele possa pegar toda a área do pituá. E em movimento circular, com ele bem em pé, vá distribuindo a tinta por toda essa região aqui. A princípio, ele não vai cobrir muito, mas não tem problema, o menos é mais, tá? É melhor você entrar com menos tinta agora, aos poucos, do que com muita tinta e vazar por debaixo do stencil. Então, eu sempre faço essa etapa com bastante cautela, justamente para não acontecer de vazar a tinta por debaixo do stencil. Então, ó, vocês vão notar que a primeira demão ainda tá bem clarinha. Então, agora a gente precisa dar uma secada rápida, tá? Porque ele seca rápido, e vamos fazer a segunda demão. Então, como eu falei, de 2 a 3 demãos para deixar essa cobertura bem plena. Agora, nós vamos colocar a segunda parte da cestaria, que são as divisões, tá? Lembrando que nós vamos preencher apenas os espaços vazios. Vamos utilizar a mesma cor, aquele tom de cinza médio, só que para isso nós vamos utilizar um pituá de menor tamanho. Aqui no caso é o Cássia, número 4, referência 301. Então eu vou posicionar, deixa eu fazer desse lado aqui que é mais fácil. Vamos posicionar aqui e vamos novamente prender o stencil para ele não dançar na peça. Deixa eu ver aqui a região direitinho. Aqui. Vou isolar aqui. E vou isolar aqui também. Muito bem. Então, nós vamos pegar agora o pituá menor, com a mesma cor de cinza. Descarrega. E com batidinhas, a princípio,
nós vamos preencher esses espaços vazios, tá? É sempre um sim e um não. Então, preenche aqui e vá fazendo isso até o final. Nós vamos precisar fazer essa etapa 2 vezes, de 2 a 3, depende da quantidade de tinta que você vai utilizar. Então, onde você vê os espaços vazios, é onde você precisa fazer esse preenchimento. Vai tremer um pouquinho aí na câmera. Ah, não tem como, tá? Aqui tem que dar essas batidinhas mesmo. Só posicionar direitinho aqui, que aqui tava um pouquinho fora. Aqui. Agora é um processo de paciência, de preenchimento, mas é bem rápido e bem gostoso de fazer, tá? Então, assim, ó, preencheu essa primeira etapa, nós vamos secar, repetir e verificar se precisa de 2 a 3 demãos, tá? Então, eu vou fazer esse processo de secagem e já volto com o resultado final. Bom, agora, depois de ter feito o fundo pleno, tudo bonitinho, né, das 2 etapas do stencil, nós vamos passar para o sombreado. Nós vamos dividir agora cada trama para que ela comece a pegar o formato realmente da cestaria. Então, para isso, nós vamos utilizar novamente a cor grafite, que é a cor de fundo, e um pincel angular de tamanho número 12, esse aqui é o Cássia 427. Então, nós vamos usar a cor grafite e vamos dividir cada trama. Então é bem simples, eu vou virar assim a meu favor, tá? Para ficar mais fácil e também vocês poderem visualizar. Então é o sombreado normal que utilizamos na pintura country. Você vai hidratar o pincel na água, você vai tirar o excesso de água num pano úmido. Vai colocar a tinta na ponta maior do seu pincel e vai trabalhar aqui no azulejo para que a tinta entre bem dentro da cerda. Eu sempre faço um movimento curto para que eu tenha um aquarelado bem largo, mesmo utilizando um pincel de tamanho menor, tá? Então, esse processo vocês vão fazer em toda essa região da trama. Então, nós vamos começar aqui, ó. É um sim, um não. Um sim, um não, ok? Então, bem rente à divisão da cestaria, nós vamos fazendo esse primeiro sombreado. Bem largo. Ok? Vamos pular agora para a segunda linha. Um não, um sim, um não, um sim. Procure fazer bem retinho assim na borda da divisão. Agora precisamos secar
e fazer o lado oposto, ou seja, a parte superior das outras tramas que ainda precisam dessa profundidade. Eu vou virar a peça para ficar a meu favor e agora nós vamos fazer o lado oposto, seguindo o mesmo procedimento. Bom, nessa etapa aqui, depois de ter feito as sombras úmidas, cada lado da trama, parte superior e inferior, nós vamos agora entrar com a parte de luzes. Nós precisamos realçar cada cestaria dessa para que vocês possam também enxergar o volume que foi feito na etapa de sombreado. Então eu vou utilizar aqui um pincel de luz seca. Então pega um pouquinho da tinta, tira o excesso, tira bastante o excesso, porque esse pincel carrega bastante, tá? Tira bem o excesso e no centro de cada trama nós vamos iluminar com um tom de cinza mais claro, tá? Só para vocês perceberem, ó, as tonalidades, ok? É um cinza mais clarinho. Nessa pintura aqui eu não trabalhei o branco, eu trabalhei só família do cinza. Então, ó, só central você esfrega, sempre tirando bem o excesso, respeitando a área de sombra. E aí você vai perceber que a sua trama já vai começar a levantar, ela já vai começar a pegar o formato abaulado, né? Então, a gente primeiro faz as profundidades, depois realça as luzes. Vamos fazer isso em cada uma. E já estamos quase no final da técnica. É bem rápido fazer essa trama com stencil, porque o stencil ele já facilita para nós o formato, né? Você não precisa passar o risco de desenhar, né, cada trama dessa. Ok? Se precisar depois a gente reforça. Então, ó, tem que a gente vai deixar só o centro, respeitando as áreas de sombra. Cada divisão dessa aqui, nós precisamos realçar também. Então, para isso, eu vou utilizar um pincel filete, esse daqui é o 000. Vou utilizar o cinza bem clarinho para começar a realçar cada uma dessas divisões aqui. Então, a gente fez as luzes aqui centrais e agora nós vamos fazer as luzes centrais também nas divisões, para que ela apareça. Então, para isso a gente vai hidratar essa tinta, tá? Não trabalhe o pincel filete com a tinta pura, dá uma hidratadinha, deixa ele num ponto de creme de leite e vamos dar apenas um toque, tem muita coisa aqui. Apenas um toquezinho assim, ó, só para iluminar o centro da divisão. Dessa maneira. Sempre pouca tinta. A tinta em ponto de creme de leite, não é aguado demais. Porque aguado demais ela vai se abrir. Não precisa também fazer esse filetado de ponta a ponta, é mais central mesmo, que você só está iluminando, fazendo essa luz, né, mais central.
Alguns pontos a gente repete, porque conforme ela vai secando, ela vai baixando a tonalidade, é natural, tá? Da própria cor. Lembrando, eu não trabalhei com branco, só trabalhei com tons da família de cinzas. Então aí a gente vai secar e vamos entrar na etapa final da técnica. Bom, chegamos ao final da técnica. Então nós vamos utilizar agora um pincel bem fininho, bem fininho. Então nós vamos realçar mais uma vez a trama, né, da cestaria. Para isso nós vamos utilizar novamente aquele cinza bem clarinho. Vamos deixar a tinta em ponto de creme de leite, tá? Não trabalhe filete, nunca, nunca com a tinta pura. E vamos fazer essas luzes na parte superior e inferior de cada trama. Eu gosto de deixar sempre a meu favor a peça, porque eu enxergo melhor a linha que eu vou trabalhar, tá? Então, é como se você estivesse desenhando e contornando, né? Cada uma das tramas agora. Vamos fazer isso, parte superior e parte inferior. Respeite o risco para não deformar a trama já feita, e vamos fazer isso até o final. Bom, finalizei essa parte de filetar a parte superior e inferior. Notem que ele vai começar a baixar um pouco o tom. Então, alguns pontos precisam ser retocados. Então, não são todos, tá? Mas alguns que ficarem muito clarinhos, você já vem e já realça. Por quê? Porque nós vamos entrar agora na etapa de envelhecimento. Então, eu não vou deixar esse tom muito aceso. Eu vou baixar um pouquinho e dar um aspecto mais envelhecido para ficar no estilo que eu fiz da caixa lá, que é um estilo mais masculino. Então fica bem bonito. Então, ó, eu tô realçando aqui alguns pontos que precisam. Vou secar e agora nós vamos entrar com a finalização, que é o envelhecimento. Bom, para a etapa agora do envelhecimento, eu vou utilizar um tom de marrom. Vou colocar aqui no azulejo para que vocês possam ver a cor. É um marrom acinzentado, tá? Vou utilizar agora um angular tamanho 16, Cássia 427. Vou hidratar esse pincel. Tira o excesso. Carrega bastante tinta da cor, porque eu quero uma sombra bem larga, né? Vamos fazer o... Deixa eu pôr aqui para vocês poderem ver, ó. Trabalhar bem aqui no azulejo, para deixar a tinta mais transparente, porque eu quero que ela entre bem dentro da cerda, tá? Trabalhe bastante para que ela fique numa tonalidade mais transparente. Então, eu vou fazer os 4 lados, tá? Como se fosse na caixa. Então, vou começar aqui na parte superior, né? Vamos como se fosse simular a caixa. Vou virar e vou fazer a parte inferior. Notem que essa tonalidade que eu estou utilizando, ela vai dar um amarelado.
É esse o charme dessa cestaria, tá? Porque ela não vai ficar com esse aspecto muito aceso. Eu quero baixar esse tom. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou precisar fazer esse sombreado 2 vezes, tá? Porque eu trabalho sempre com a tinta mais aguada, ou seja, mais transparente. Então, eu sempre prefiro trabalhar aos poucos, né? Fazendo a graduação, do que ir de uma vez com a cor muito forte. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Então, eu vou secar e vou repetir esse lado novamente. Mesma coisa, carrega, tira bem, até entrar bem na cerda e ela ficar com esse aspecto mais transparente. Eu vou repetir aqui, agora ela já fica num tom mais agradável e mais evidente, tá? Vou virar, fazer a parte superior de novo, aí é só secar e fazer os outros lados. Deita sempre bem a cerda do pincel, para que ela abra bem a tinta, né? Porque aí a água também ajuda a fazer o sombreado. Ok? Então, ó, já deu para perceber que o sombreado já ficou mais nítido, né? E já ficou mais amareladinho. Então, vou secar novamente e fazer os lados opostos. Sempre acerte aqui direitinho, tá? O sombreado. Vou secar e vou repetir mais uma vez. Eu sempre faço meu sombreado de 2 a 3 vezes, depende do tom que vai ficar. Já apareceu mais. Notem agora que o centro ficou muito aceso, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vou secar de novo, deixar bem sequinho, nós vamos fazer uma veladura com esse mesmo tom. Bom, a peça já tá bem sequinha, certo? Eu vou utilizar o angular mesmo para esse processo. Eu vou pegar água na ponta dele, vou colocar aqui, ó, no azulejo, formando uma pocinha. Vou pegar um pouco da tinta, pouca coisa, e vou fazer um aguado bem transparente, ó. Tá? E agora eu vou passar sobre toda a peça. Suavemente. E aí você vai dar o tom de envelhecido que você desejar. Vai deixar um pouquinho mais escuro. Então, sempre vá aos poucos, tá? Vai colocando a tinta sempre pro mais claro a princípio. Depois você vai graduando a tonalidade. Não vá com ela muito escura, não. Ó, pronto, agora já chegou no ponto ideal. Então é só esticar bem, para não ficar marca da pincelada, secar e depois é só envernizar. Você pode usar um verniz acrílico fosco, que é recomendado, ou você pode usar a cera também incolor, que fica bem legal também, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da técnica. É uma técnica simples, rápida, feita apenas com stencil, um pouco de pintura decorativa, mas bem fácil de fazer. Se você gostou, deixa um like aí pra mim, para fortalecer o meu canal. E compartilhe em suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam conhecer meu trabalho e aprender a fazer essa técnica bem legal apenas com stencil. Um beijo grande a todos vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!